Sem longa demora, eu convido a igreja para que abra suas Bíblias, mesmo assentados, em 1 Pedro, capítulo 2, estaremos fazendo a leitura do verso 1 até o verso 5. O tema proposto pelo Ministério da Família é sobre construções, e nós iremos refletir também sobre esse tema nessa noite. 1 Pedro, capítulo 2, versos do 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Meus irmãos, um ramo que não para de crescer, apesar das diversas dificuldades da recessão econômica que vivemos nesse período de 2022, é a construção civil. Por onde nós passamos, nós vemos uma casa, um edifício sendo levantado. E para os irmãos terem uma ideia, a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, a CEBIC, elevou de 3,% para 6% a projeção de crescimento do setor em 2022. Apesar da pandemia, da guerra e de toda a recessão que nós vivemos dentro desse cenário, houve ainda assim uma estimativa de crescimento dentro da construção civil. E o que nos chama a atenção nessas construções, nas megas edificações, são as fases preparatórias, ou seja, a base sobre a qual o edifício será construído. Pois, como nós bem sabemos, para construírem esses edifícios gigantescos, é necessário uma base bem firme e preparada para o enfrentamento de qualquer situação climática. Às vezes eu me pego andando pelo centro do Rio, principalmente ali na Rio Branco, e a Rio Branco por inteiro, ela é tomada por edifícios enormes, uns maiores do que os outros, com fachadas muito bonitas, mas para essa construção enorme, gigantesca, estar de pé há tantos anos, é necessário um fundamento, é necessário a base. E alguns dizem, meus irmãos, que a fase da fundação é a mais importante e, às vezes, a que mais gasta dinheiro e que mais toma tempo, pois dela depende todo o restante. Se a base não for bem preparada, se o solo não for bem adequado, se o fundamento não estiver bem firme, meus irmãos, pode ter a certeza que o restante da edificação, ela vai sofrer com prejuízos pelo tempo e diversas outras ocasiões. E é interessante nós entendermos que
por conta da base, da fundação, é que depende todo o restante da construção. E da mesma forma, ocorre com as nossas vidas. Porque o cristão, ele precisa passar pelas fases da edificação. Até porque, como nós lemos no texto, nós somos casas espirituais edificados em Cristo. Quando nós vemos essa carta, Pedro escreve essa epístola para cristãos que estão na dispersão, que estavam sofrendo por conta da perseguição neroniana. Muitos, por conta de afirmarem a sua fé em Cristo, estavam morrendo e padecendo perseguições. E são para essas pessoas espalhadas, crentes, que estão em diversos lugares, que Pedro então escreve essa carta. E estes versos que nós lemos, meus irmãos, fazem parte de um bloco maior que Pedro trabalha sobre santidade. O teor da conversa de Pedro nesses versos é o crescimento espiritual. Quando olhamos para o primeiro verso que nós lemos, nós vemos logo de início uma conjunção conclusiva. Ele inicia dizendo, portanto. E esse portanto está ligado à sua fala, aos versos anteriores que Pedro está trabalhando sobre a santidade. E posterior a isso, então ele convida os seus eleitos do Senhor, a despojarem-se daquilo que é mal. E este termo despojar, no grego, significa ao gesto, refere-se ao gesto de tirar a roupa e colocar ao lado. Pedro, diante disto, ele encoraja os seus leitores através de algumas imagens. Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: Pedro ilustra sua epístola com imagens que retratam a vida. Bebês recém-nascidos que desejam leite, pedras para construir uma casa e uma pedra angular rejeitada pelos construtores. Todas essas imagens, porém, são figurativas. Elas transmitem uma mensagem espiritual, como fica evidente pela expressão pedra viva. Meus irmãos, veja comigo que para o uso dessas imagens, ora quando fala de um bebê recém-nascido, ora quando fala de uma pedra que é viva, Pedro então ele vai usar a linguagem comparativa e metafórica. Comparativa, pois ele compara nós, os cristãos, os regenerados, com a imagem de um bebê recém-nascido. Normalmente, e aí os irmãos que têm a vasta experiência de lidar com crianças recém-nascidas, esse não é o meu caso, sabem que as crianças gritam pela próxima refeição como se aquilo dependesse a sua vida. Enquanto a gente não coloca o leite na boca, ela não deixa de gritar. Até porque a criança, a comunicação dela é através do choro nesse primeiro momento. E Pedro está então dessa forma, nos dizendo ou nos encorajando, os crentes, a buscar o leite puro da palavra de Deus, pois isso também depende da nossa vida. Assim como a criança, ela grita desesperadamente pelo leite genuíno, como se a vida dela dependesse daquilo, Pedro então está dizendo, também nós crentes precisamos gritar ardentemente e desejar o leite puro da palavra de Deus. Também, Pedro aqui não vai usar somente uma linguagem comparativa, mas ele usa uma linguagem metafórica, pois ele nos encoraja a chegar à pedra viva. Meus irmãos, pedra viva aqui
é uma figura que aponta para Cristo. É uma metáfora, pois pedra não possui vida. Mas Pedro quer apresentar, através das características da pedra, verdades espirituais em Cristo. Jesus, aqui nesse texto, é pedra viva e angular que foi rejeitada pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Vejam ainda que Pedro não chama somente Jesus de pedra viva. Pedro também nos chama, os servos de Cristo, como pedras vivas que são edificadas. E é interessante que aqui, meus irmãos, Pedro está olhando para uma construção de uma casa no seu tempo. Os judeus entendem que as pedras vivas são aquelas preparadas para a construção, que são talhadas e possíveis de ver as marcas. Quando a gente pega uma pedra que fica exposta ao tempo, aquela pedra, ela não demonstra vida à sua cor. Ela é obscurecida pelas ações climáticas. Mas quando a gente quebra aquela pedra ao meio, aquela cor dela se torna viva, porque ela foi talhada. Isso é que Pedro está se referindo a essas pedras dentro desse contexto em que ele vive. É interessante a gente analisar aqui que Pedro está olhando para a construção de uma casa no seu tempo. As pedras, são preparadas para serem colocadas sob a pedra de base, que dá o alinhamento, que é chamada pedra angular. Naquele período, meus irmãos, para você construir uma casa, havia necessidade de ter uma pedra angular. A pedra angular era como se fosse a base, e através dessa base, eram colocadas sobre ela as pedras vivas. A pedra base é que dava o alinhamento para toda a construção da obra. E Pedro, ele está olhando para essa construção. Perceba que Pedro diz que os eleitos são pedras vivas, separadas para edificação espiritual e sacerdócio santo. Eu e você somos sacerdócio santo. Somos pedras vivas, pedras individuais que formam a casa de Deus. Somos sacerdócio santo, porque no Antigo Testamento, o sacerdote, meus irmãos, ele desempenhava algumas funções muito importantes. Ele era responsável pelo culto através dos ritos de sacrifício e oferta. Eram eles que levavam a petição do povo a Deus. Eram eles separados para o uso exclusivo de Deus, pessoas santas. Paulo está olhando, ou melhor, Pedro está olhando para estas funções. E como sacerdote, nos chama a desempenhar algumas funções, como pedras edificadas em Cristo, e ofertar sacrifícios agradáveis a Deus. Meus irmãos, nós que estamos aqui, fazemos parte de uma grande construção. E por isso, eu quero, nessa noite, refletir com vocês ancorado no tema: edificados em Cristo. Edificados em Cristo, porque a edificação em Cristo passa pelo despojamento. O texto que nós lemos, Pedro está falando sobre esse crescimento espiritual. E ele vai dizer: despojando, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Pedro aqui, ele nos encoraja a se despir de toda a maldade, hipocrisia e inveja. O termo aqui no grego ele usa é tirar a roupa, é colocar de lado aquilo que está sujo, aquilo que está imundo,
aquilo que não reflete a santidade de Deus. Pedro está falando a respeito do crescimento espiritual e da santificação. Meus irmãos, isso significa, primeiramente, que os eleitos de Cristo, quando banhados pelo sangue do Cordeiro, eles perdem o seu prazer na maldade e o domínio do pecado é arrancado do seu coração. A maldade, o desejo de vingança, a ira, o ódio, as maledicências, o dolo, a hipocrisia, não pode ser algo desejoso no coração daquele que é crente. Pedro está falando para tirar as roupas sujas do guarda-roupa, que é o nosso coração. Meus irmãos, os regenerados, apesar de serem banhados no sangue de Cristo, eles pecam. E por vezes nossos corações são assaltados por maldade, fingimentos e maledicência. O comentarista alemão chamado Homer diz: a limpeza faz parte do cuidado correto com crianças pequenas. O mesmo vale para os filhos de Deus. Precisamos todos os dias, meus irmãos, viver a santidade. Até porque Cristo nos chama para ser santo, como Ele é santo. Entenda que a primeira fase da edificação em Cristo passa pelo despojamento. Mas também essa fase da edificação em Cristo passa pelo desejo ardente da palavra. O texto vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro agora, ele passa a usar a imagem de uma criança recém-nascida que deseja ardentemente se alimentar. Meus irmãos, teve uma vez que a minha irmã me pediu para rapidamente ir à casa dela, enquanto ela ia ao mercado. Uma hora que eu aceitei. Minha irmã tem gêmeos e uma criança, uma menorzinha. E eu, quando cheguei, estava tudo tranquilo, porque as crianças estavam dormindo. Eu falei: vai, mas vai depressa. Meus irmãos, foi só ela colocar o pé para fora do portão e não dar mais tempo de chamá-la, que a criança acordou chorando desesperadamente. Depois de um tempo, como se não bastasse, o outro acordou por conta do choro do primeiro. Eu coloquei um no colo, o outro empurrei no sofá, e ele pegava, chorava, pegou o controle da televisão, começou a bater, não sabia o que fazia com um e fazia com o outro. Foi uma loucura. Mas eles estavam desejosos de alimento e eu não poderia dar aquilo a eles. Eles choravam ardentemente pelo leite. Meus irmãos, de todos que já passaram por isso, sabe da agonia das crianças chorando e a gente não podendo alimentar. Meus irmãos, essa é a imagem que Pedro usa para falar do desejo que precisamos ter pela palavra. Pois sem ela, é como se de fato nós estivéssemos morrendo espiritualmente. Nós precisamos desejar ardentemente. Gritar é um desejo que impulsiona a vida pela palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele diz que o crescimento espiritual decorre do que evitamos e também advém por meio daquilo com que nos alimentamos. Ou seja, nós precisamos evitar algumas coisas. Quantas vezes dizemos que não temos tempo, mas é porque ocupamos a nossa vida de outras coisas que não nos alimentam genuinamente.
O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, e que Hernandes Dias Lopes está parafraseando, é que nós precisamos nos alimentar daquilo que é importante para a vida. E para isso, passa por um alimento que é genuíno, puro, não adulterado. Será que temos evitado comer coisas estragadas? Hernandes Dias Lopes, ele está certo. A falta de crescimento espiritual tem como evidência a ausência de desejo pela palavra. Se alimentar de leite adulterado, meus irmãos, causa doenças e indigestões. Meus irmãos, para nossa casa e família crescer saudável em Jesus, precisamos beber todos os dias do leite genuíno. Precisamos sentir o nosso coração arder pela palavra de Deus. Mas perceba ainda que a edificação em Cristo passa também pela posição em que Ele se encontra em nossas vidas. Porque o verso 4 vai dizer: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Pedro aqui neste momento, ele passa agora a usar uma outra imagem, e a imagem é de uma pedra viva, que é Jesus. Perceba que o uso da pedra é característico da construção de casas em seu tempo. E Pedro está olhando para essa imagem. Ele está falando de uma pedra que ficou evidente, tanto para aceitação, quanto para reprovação. Aqueles que se achegam, estão próximo dessa pedra, eles são eleitos do Senhor, são para a aceitação do Cristo e do crescimento espiritual. Mas aqueles que se afastam, estão para a rejeição. E é interessante porque quando nós fazemos uma breve análise do termo pedra, se referindo a Jesus nesses versos, enxergamos ele como pedra viva, como pedra angular, como pedra rejeitada e como pedra eleita. Como pedra viva, o comentarista alemão, ele diz que ele aponta corretamente que Cristo é a pedra viva no sentido de que Ele é a vida e ao mesmo tempo vivifica. Se Ele é a pedra viva e a pedra eleita, angular, que serve como base em alinhamento, todos aqueles que estão mortos espiritualmente e que se aproximam de Cristo, são edificados sobre Cristo, eles passam agora a ter vida em Cristo. Por isso Pedro vai dizer, chegando-vos a Ele, a pedra rejeitada sim pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Mas aí também, nós vemos ele falando sobre a pedra angular nos versos posteriores. Como pedra angular é a base da edificação espiritual, onde nós somos edificados e alinhados. Ele é o fundamento da igreja, meus irmãos. A igreja é edificada sobre o único fundamento que é Cristo. A igreja não é edificada sobre o desejo de homem. A igreja não é edificada sobre o desejo de presbíteros. A igreja não é edificada sobre o desejo de pastor. A igreja é edificada sobre Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Percebam ainda, meus irmãos, que também a pedra angular é o alinhamento. Porque todos
que através de Cristo, e isso inclui qualquer pessoa, qualquer liderança, a igreja em Cristo Jesus, alinhada pelo Cristo, vive a imagem, ou busca viver a imagem e semelhança dele. É reparado, é talhado para a construção do edifício. Ele é tanto a base, mas também o alinhamento. Cristo, ele é o único referencial da igreja de Cristo. Mas vejam ainda, meus irmãos, que também aqui ele é visto como pedra rejeitada. Os construtores, na hora de avaliar as pedras para a construção, ele rejeitava algumas delas, porque algumas delas não eram adequadas para ser a pedra angular. Assim, muitos homens rejeitam a Cristo e edificam sem o fundamento, sofrendo com as tempestades. A Bíblia vai falar sobre isso. E uns resolveram edificar a sua casa sobre a areia. E quando veio a tempestade, os ventos sopraram, grande foi a queda daquela casa que estava edificada sobre a areia. Por isso, meus irmãos, a nossa casa, nós, servos do Senhor, somos edificados sobre a palavra. A igreja é edificada sobre Cristo. Ele é o alinhamento, ele é a base, o fundamento da nossa fé. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. É dele que emana todas as ordens. É dele pelo qual nós seguimos. É por ele que nós vivemos. Porque ele é o fundamento de todas as coisas. O texto vai dizer, meus irmãos, que apesar de uns rejeitarem, mas diante de Deus, ele, a pedra rejeitada pelos homens, é eleita e preciosa. Porque ele é o escolhido de Deus, o filho em quem ele disse, a quem ele tem todo o prazer, o qual ele elegeu desde a fundação do mundo, para ser o resplendor da sua glória. Meus irmãos, qual é a posição em que Jesus se encontra na sua casa? Qual é a posição em que Jesus se encontra na sua vida? Muitos dizem que o tem como a pedra angular, mas fazem seus fundamentos em solos frágeis. Constroem seus castelos no pecado. Qual é a pedra que a sua família está fundamentada? Quais são as verdades que o guia? Veja ainda, meus irmãos, que a edificação em Cristo passa pelo sacrifício de louvor. O texto vai dizer, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Meus irmãos, somos edificados em Cristo para o louvor da sua glória. Nós somos pedras que vivem, pois somos edificados no autor da vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e ele nos fez casa espiritual. Fomos selados com o Espírito Santo e somos sacerdócio santo.
Antes, o sacerdote só podia anualmente se aproximar do Santo dos Santos. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Agora, eu e você, todos, homens e mulheres, somos feitos sacerdotes de Cristo. Podemos adentrar ao Santo dos Santos, aonde a Arca da Aliança se faz presente e ser envolvido pela Shekinah, a fumaça da glória de Deus. Podemos nos humilhar em oração diante daquele que é todo-poderoso. Meus irmãos, nós fomos chamados para prestar-lhe culto. Nos aproximamos de Deus, meus irmãos, não por conta dos nossos méritos, não por conta da nossa beleza, da nossa riqueza, dos nossos desejos. Nos aproximamos de Deus por conta do vitupério de Cristo, por conta de tudo aquilo que Ele sofreu e padeceu por nós. Por isso Paulo vai dizer, ou melhor, Paulo está na cabeça, né? É Pedro. Por isso Pedro vai dizer para nós, aproximemos de Cristo. Aproximar de Cristo é olhar todos os dias para a cruz do Calvário. Ser humilhado por aquela cruz. Pedir perdão por todos os nossos pecados. Romper com todas as nossas vaidades. Inclinar-se diante dele e reconhecer que só nele temos a vida e somos edificados como casa do Senhor. Não oferecemos, meus irmãos, mas sacrifícios mortos, como faziam os sacerdotes na antiga aliança. Agora sim, Paulo vai dizer que nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E esse é o nosso culto racional. Infelizmente, ainda no século 21, existem pessoas que estão se aproximando diante de Deus com sacrifícios mortos. Mas Jesus nos chama a se aproximar dele com a entrega da nossa vida viva e agradável a ele. Meus irmãos, o tempo passou rápido, hein? Mas já estou encerrando. Assim como o setor da construção civil cresce aceleradamente, nós também, como casa espiritual edificados em Cristo, precisamos crescer e passar por reformas. Entendendo que o crescimento não ocorre do nada, ou com qualquer material para a obra. Existe um momento de retirar os entulhos da obra. Existe um fundamento correto e materiais genuínos para a edificação. Somos edificados em Cristo para a oferta de sacrifícios espirituais, meus irmãos, que agrade somente a Deus. Qual é a sua casa?
Em que ela está fundamentada? Quais são os processos da edificação que estamos passando? Meus irmãos, a palavra de Deus, Cristo, é o fundamento. E nós precisamos, todos nós, ser guiados e fundamentados somente por Cristo. Tudo que foge a Cristo é leite adulterado. Por isso, vivamos a palavra e bebamos do leite genuíno, ardentemente, como crianças que desejam ser alimentadas, como se aquilo dependesse a vida. Feche seus olhos. Deus, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Pedindo que o Senhor, Pai, possa nos iluminar a cada dia na Tua palavra, para seguirmos nela, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que edifique as nossas vidas, porque o Senhor é o fundamento e a base das nossas vidas. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor cuide de cada um de nós, porque somos pecadores. E dependemos, Senhor, da Sua graça. Dependemos de Ti todos os dias. Às vezes, Senhor, nós temos desejos de coisas que não Te agradam. Por vezes, nosso coração é assaltado por tantas coisas. Nos ajuda, Senhor, como família, a vivermos, ó Pai, a cada dia, a Sua palavra. E sermos, ó Pai, pelo Senhor, edificados a cada dia em Ti. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém.